Fala, Nação Santista, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez. Nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre reconstrução, sobre planejamento do Santos na temporada de 2023, né? Como todos sabem, o Santos vai bem administrativamente, né? Pagando suas contas, resolvendo os problemas financeiros. O Rueda já falou sobre o poder de investimento maior aí a partir de 2023, mas o grande problema do Santos nesse momento é um elenco pouco competitivo, né? Com jogadores limitados, que não deram certo, contratações que ainda são duvidosas, e o Santos precisa resolver essa parte também. O extracampo está funcionando, falta agora combinar o extracampo, pagar as finanças com um elenco competitivo, e o Santos está tentando fazer isso aos poucos, né? E para 2023, alguns jogadores podem sair para aliviar a folha salarial e o Santos poder contratar jogadores mais qualificados. E tem vários aqui que eu queria comentar, né? Fiz uma lista de jogadores que devem sair ao final dessa temporada, né? No final de 2022, para um planejamento para 2023. Então, vou falar os nomes aqui, comentar um pouco sobre eles, se deve sair, se eu acho que tem espaço no Santos ou não. O primeiro deles é o Auro, né? Lateral direito, que chegou junto ao Toronto aí por empréstimo até o final de 2022. É um jogador que surgiu bem no São Paulo, se eu não me engano, lá em 2014, 2015, mas depois disso não teve muito destaque, né? Tanto que foi para o futebol da MLS, né? O Toronto, que é um clube canadense, e por lá teve um espaço no primeiro momento, mas depois, quando já estava perto de vir ao Santos, não estava atuando por lá, não estava sendo titular, estava sendo pouco utilizado. Mesmo assim, a diretoria do Santos achou uma boa fazer uma proposta por ele. Foi um negócio que foi uma aposta, né? Na verdade, não tinha como saber se o Auro daria certo. A chance é que era a maior chance é que não daria, assim como não tá dando certo, né? Até porque ele chegou no Santos, teve troca de treinadores no meio do período que ele estava começando a atuar os primeiros jogos. Depois disso, o Madison parece que tinha uma cadeira cativa como titular da equipe e outro lateral não entrava no lugar do Madison, mesmo ele estando muito mal. Então o Auro não teve muitas oportunidades, demorou para entrar em forma também. Quando entrou em alguns jogos da Sul-Americana, por exemplo, também não foi bem. Então nenhum dos laterais do Santos estava demonstrando que vingaria, né? Não estava também oferecendo nenhuma confiança para os treinadores. Então a lateral do Santos, a lateral direita do Santos continua sendo um grande problema aí para resolver em 2023, né? Nesse ano a gente já conseguiu resolver o problema pelo menos até o momento, né? O Santos contratou o Natan, junto ao futebol português, junto ao Boa Vista. O Madison passou a ser reserva da equipe e o Auro o terceiro reserva. Então, muitas das vezes o Auro não estava indo nem para o banco de reservas. Por isso que o Santos não está negociando aí renovação com ele e não vai prolongar o empréstimo, nem tentar uma compra definitiva. O Auro, ao final do contrato, deve retornar aí ao Toronto, né? Então, foi um jogador que não agregou. O Santos alivia a folha salarial ao final desse ano e tem que buscar um lateral direito, né? Vou falar um pouco mais por que o Santos deve ir atrás de um lateral direito no mercado. O outro jogador é justamente o concorrente do Auro aí na lateral direita, que é o Madison, né? Acabei de falar que o Madison muitas das vezes atuou mal, a maioria dos jogos dessa temporada atuou mal. O que salva o Madison são os gols de cabeça, né? Assim como no jogo contra o Juventude, que ele entrou no segundo tempo porque o Auro se lesionou e marcou o gol de cabeça. Isso acaba salvando, camuflando as más atuações do lateral, porque ele é um jogador realmente que tem presença diária na bola aérea ofensiva, né? Então isso acaba trazendo o Madison à titularidade novamente, mas acho que o Santos percebeu que o Madison é um jogador limitado defensivamente, compromete em vários jogos ali com bolas nas costas, com gols, e contribui bem pouco na parte ofensiva, né? Um lateral que não ultrapassa para o campo de ataque, dá passe só de lado, um jogador que não vai para a linha de fundo para cruzar. Então nem Madison nem Auro resolverão os problemas do Santos aí na próxima temporada. Então o Santos também não procurou o Madison para renovar até o momento e acho que nem vai fazer isso até o final da temporada. O Lisca, que era o treinador antigo do Santos antes de ser demitido, falou que queria a renovação do Madison. Por sorte, o Lisca deixou o clube e acho que o time desistiu. A diretoria deve ter desistido dessa renovação, até o momento não foi procurado. Saindo o Auro, saindo o Madison, fica só o Natan como opção e aí o Santos tem que buscar um lateral direito ou para ser titular ou para ser reserva. Vamos ver o que o time consegue contratar aí, investir nessa posição para a temporada seguinte.
Terceiro jogador dessa lista é o Bruno Oliveira, o Bruninho, né? E esse eu acho que a maioria da torcida concorda comigo, né? Um jogador que chegou lá do Vitória da Bahia, né? Um jogador que foi revelado não, mas estava atuando pela Caldense, não sei se foi revelado na Caldense. Foi emprestado foi negociado com o Vitória, jogou muito bem o campeonato da Série B, que o Vitória foi rebaixado para a Série C, né? E chegou ao Santos por empréstimo, com valor fixado baixo, né? Se eu não me engano é R$ 500 mil, para comprar o Bruninho definitivo. Ele não teve muitas oportunidades, não teve espaço no time a princípio, mas quando o Santos começou a ir mal em algumas competições e o Bruninho começou a entrar no segundo tempo, começou a ir bem, né? Começou a ser uma opção, um jogador que dá passes em profundidade, é diferente dos outros, é um meia que tem visão de jogo, tem um drible também como um dos fundamentos, então a maioria da torcida começou a ver qualidade no Bruninho, um jogador que atua com a perna esquerda, dribla bem também, e nos jogos que entrou conseguiu dar uma cara diferente ao Santos. Nunca fez nada muito expressivo, mas acho que não merecia ter sumido nesse elenco, né? Depois da saída do Lisca e o Santos ter trocado o treinador, vindo o Orlando, que era o técnico do Sub-20, não deu para entender por que o Bruno simplesmente sumiu. Ele jogou 2 partidas ruins, que foi contra a Fortaleza e Curitiba, se eu não me engano, que foram 2 jogos que ele entrou mal, contra o Fortaleza foi titular e também estava mal. Depois disso, não foi mais aproveitado, nem relacionado está sendo aí para o banco de reservas. Isso mostra um sinal claro que a diretoria do Santos já desistiu da sua contratação, não vai contratar o jogador em definitivo e por isso não está utilizando, né? E aí eu acho que é um desperdício, porque é um valor baixo, é um jogador que tem qualidade para evoluir, dá para ver qualidade dele dentro de campo, mas o Santos prefere não fazer essa aquisição e apostar em, por exemplo, no Luan, que deve sair do Santos ao final da temporada também. Então, aposta no Luan, aposta em jogadores da base que ainda não estão firmados, que estão recebendo as primeiras oportunidades agora, que é o caso da de Carlos, e o Bruninho deve ficar realmente de fora e afastado dos relacionados do Santos até o final da temporada e voltar ao Vitória, se eu não me engano. Não sei se ele pertence ao Vitória ou pertence à Caldense, mas ele está emprestado ao Santos até o final da temporada. Nesse caso, eu acho uma pena. Acho que poderia ter um destino melhor aí, pelas atuações que já teve em poucos minutos com a camisa do Santos. O quarto jogador da lista é Johan Julio, né? Simplesmente o jogador que mais teve rejeição da torcida, um dos que teve mais rejeição da torcida em tão pouco tempo, né? Acho que foram 3, 4 jogos ali para identificar que ele não ia dar certo no Santos, que não estava bem, não sei se psicologicamente, perdeu confiança, não conseguia entrar bem nos jogos, quando era titular não fazia nada. Teve aquela cena icônica, né, que o Zanocelo vai chutar uma bola, ele toma a bola do Zanocelo durante o chute, teve outras também. Então, um jogador que veio da LDU por empréstimo, não se sabia muito a respeito dele, sabia-se que ele jogava de ponta, jogava de meia, só que não estava sendo muito utilizado na LDU, tanto que eles liberaram facilmente o empréstimo do Julio. A gente hoje em dia sabe por quê, né? Porque não estava nos planos deles também. Depois que ele não entrava mais, que ele não era mais utilizado, o Santos ainda tentou devolver para a LDU, aí, encerrar o empréstimo um pouco antes do prazo, mas a LDU não aceitou, então o Johan Julio fica no banco do Santos quase todos os jogos, nunca entra. É mais fácil dar oportunidade para outros, que é o caso do Bruninho que eu acabei de comentar, mas são coisas que não dá para entender, né? Pode ser que nos treinos o Julio vai muito bem, o Bruninho vai muito mal, a gente não sabe, mas Johan Julio deve estar se despedindo do Santos aí ao final da temporada, voltando para a LDU. O quinto jogador dessa lista é o Angulo, né? Um pouco parecido aí com o Julio, chegou junto, inclusive, né? Os dois estrangeiros ali. O Angulo até marcou gol na estreia, teve alguns jogos ali, seus primeiros jogos com a camisa do Santos, marcou gols. Ele que veio do Cruz Azul do México, né? Até já tinha passagem pela seleção do Equador no início da carreira. Não era um jogador que a gente considerava horroroso quando chegou, mas também perdeu muito espaço, né? Marcou alguns gols, mas foi muito marcado depois daquele gol perdido contra o Ceará na Arena Barueri, que o Santos não conseguiu vencer o jogo muito por conta daquele gol e de um gol anulado do Léo Batistão. Então, ficou marcado depois desse jogo que o Santos perdeu 2 pontos e depois disso a torcida também começou a identificar que não era o centroavante dos sonhos ali do Santos e perdeu espaço. Depois entrou o Juan, Marcos Leonardo se firmou como titular, outros jogadores tiveram oportunidades e o Angulo entre alguns jogos, né?
Depois disso até ganhou uma sobrevida aí no jogo contra o Curitiba, que ele entra faltando 5 minutos e marca o gol da vitória no passe do Ângelo. A gente achou que poderia ali ganhar mais espaço, mas não teve. Então é mais um jogador que o Santos paga um salário considerado alto por ele e não é utilizado, por isso deve sair do time aí no ano de 2023. Eu só não lembro se é na virada do ano de 2022 para 2023 que encerra o contrato ou se é no meio de 2023, porque eu lembro que teve algum desses jogadores que vieram de empréstimo que é até o meio do ano que vem. Se for até o meio do ano que vem, pior ainda, né? Então, tanto o Julio quanto o Angulo, dois estrangeiros aí que não deram certo no Santos. E o último nome, não poderia faltar aqui na lista, é o Luan, né? Que acho que de todos esses jogadores eu tenho uma opinião bem formada em relação a todos. Esse deve sair, esse deve ficar. O Luan eu não tenho, de fato, ele é um jogador que chegou, o Santos a princípio não ia pagar nada pelo salário dele, o Corinthians ia pagar 100% do salário do Luan, depois foi revelado que o Santos ia pagar 10% do salário, até aí não é um salário exorbitante que o Santos paga por ele, mas é um jogador que o Santos poderia recuperar, né? Que poderia melhorar psicologicamente, melhorar a confiança e se dar bem no Santos. Até o momento não foi o que aconteceu. Ele foi um desastre? Não foi. Jogou poucos jogos, teve várias partidas que ficou no banco. Quando foi titular contra o Atlético Paranaense, fez uma boa partida, marcou um dos gols, inclusive. Não é um desastre total, mas já voltou a perder espaço. Tanto que no último jogo ele não atuou, não foi titular e também não entrou no segundo tempo. Então é mais um jogador que a gente não sabe o que acontece nos treinos, não sabe se ele vai ganhar espaço até o final do ano ou não. O prazo dele está acabando, né? Empréstimo até o final da temporada. Acho que o Santos tem mais 9 ou 8 jogos aí até o final do ano. E o Luan tem que entrar e tem que provar. Se ele não for escalado pelo treinador, ele não vai conseguir provar que o Santos, que pode permanecer no Santos ou não para a próxima temporada. Eu digo permanecer porque tem uma cláusula no contrato dele que se ele for bem, o Santos quiser, pode prolongar o empréstimo por mais uma temporada. Não precisa ser necessariamente a compra, até porque é um valor muito alto que o Santos precisa pagar. Mas o Santos poderia negociar uma prorrogação por até um ano de empréstimo a mais, né? Então serão 2 anos de empréstimo aí até o final de 2023. Mas sem atuar, acho que a chance é mínima aí. O Luan deve voltar ao Corinthians ao final da temporada. E esses são 6 jogadores, né? Que devem sair ao final do ano. Ainda tinha o Camacho nessa lista, que o Santos não iria renovar, depois acabou renovando, aí que eu acho um erro também. Mas pintando informações aí sobre jogadores que podem deixar o Santos ou até mesmo rescindirem contrato, alguma coisa do tipo, eu volto aqui para comentar com vocês. Deixem no comentário dessa lista de 6 jogadores se tem alguém que você acha que deveria permanecer na equipe, se pode ganhar espaço no que vem, e os que você acha certo que saia da equipe ao final da temporada. É isso, galera. Obrigado por me ouvir até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.